CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Vamos iniciar com os nossos avisos, mas sintam-se acolhidos nessa casa de amor. A todos os presentes, encarnados e desencarnados, a todos que nos acompanham, os internautas, que possam se sentir também acolhidos na tarde de hoje. Pedimos inicialmente para que aqueles que porventura estejam com o celular, que possa desligá-lo ou deixá-lo no sistema de vibracol, para que não venha a interferir na hora da palestra, na hora do passe. Centro Espírita Altivo Panfiro, como disse, é uma casa de amor que presta os serviços com muito carinho, com muito amor, e convida absolutamente todos, aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos cursos, que não conheçam a obra social, que possa vir a fazer parte dessa equipe, porque com certeza absoluta precisamos cada vez mais de pessoas que possam estar junto com a gente, comprometido com o bem daqueles menos favorecidos. Porque todos nós, na realidade, somos necessitados. Então, precisamos estar cada vez mais próximos para nos ajudarmos. Então, a casa tem curso de segunda a segunda, exceto às sextas-feiras, que é realizado trabalho interno na casa. Mas, tanto pela parte da manhã, como pela parte da tarde, à noite. Então, a casa oferece todos os cursos que vocês poderão, inclusive, no término da nossa reunião, visitar ali o bazar, a livraria, e onde tem o marcador de texto, de página, que contém todos os cursos que a casa oferece. No trabalho social, é feito o atendimento a cerca de 400 famílias, onde a casa, aos sábados, faz a distribuição do café da manhã, do almoço. As crianças do berçário aos 18 anos, cada um dentro da sua faixa etária, vai para as salas, junto com os evangelizadores, onde vão receber a orientação espiritual, o conhecimento da doutrina espírita. Então, esse trabalho inicia no sábado às 8 horas da manhã e vai até o meio-dia, né? Nesse mesmo sábado, nós temos também atendimento médico, espiritual. A casa vai começar a fazer o atendimento na parte odontológica, e aí aqueles que porventura venham a ter essa necessidade dentro dessa família cadastrada, de todas essas famílias cadastradas, é só se dirigir à direção da casa
e passar o nome para que possa, então, receber o atendimento. Sempre lembrando, é bom sempre lembrar que todas essas famílias, elas necessitam das nossas ajudas, né? Como, por exemplo, um dia que formos a um supermercado fazer compras para as nossas casas, se puder lembrar de trazer, se não puder, no final do mês, dar uma cesta básica, mas se puder trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de sal, né, um óleo, enfim, será sempre um somatório para que possamos transformar cada pingo em um copo cheio, né? Então, pedimos a todos que possam se sensibilizar e nos ajudar. O nosso estudo hoje será em volta do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos fazer a leitura, sensibilização, do livro Caminho, Verdade e Vida, 5.7, onde, então, farei a leitura. Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo, Timóteo 6:10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes, vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo, que lhes apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano. Recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma drama perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto, pela obsessão da posse, que o orgulho e a ociosidade dos fantasmas do infortúnio humano se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina. É um amigo que te busca a orientação sadia e conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Vamos, então, fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui estamos reunidos, encarnados e desencarnados, nessa casa de amor, pedindo a sua ajuda,
pedindo que nos ajude, Senhor, a ser mais compreensivos, que possamos entender e praticar melhor os seus ensinamentos. Que seja através da doutrina espírita, por intermédio dos espíritos que formam a coluna protetora desta casa, que possamos, a cada dia, compreender melhor e praticar. Porque sabemos que nada que for feito com a compreensão e que venha de dentro dos nossos corações será por ti recebido. Temos a certeza de que estamos caminhando para a nossa evolução. Então, Jesus, pedimos que em seu nome, em nome do amor, em nome de Deus Pai, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, que possamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje, em torno do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Passamos então a palavra para a nossa colega. Oi? Fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, dos itens 11 e 12. Eu vou então fazer a leitura dos 2 primeiros parágrafos do item 11. O orgulho e a humildade. Item 11. Que a paz do Senhor esteja conosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos oferece de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis em provas e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. Passamos então a palavra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a todos, aos encarnados e aos desencarnados que aqui se encontram. A gente sempre é recebido nessa casa com, aliás, todas as vezes eu falo isso, um pouquinho mais para baixo, sempre com muito carinho. E a gente percebe essa vibração de carinho, de recepção, cada vez que a gente adentra aqui. E já falamos numa outra oportunidade e repetimos como é importante isso. Porque aqui quem está falando já fez uma preparação, mas precisa receber essa magnetização de todo esse pessoal pela recepção calorosa e amorosa das pessoas e dos espíritos que aqui habitam. E isso a gente sente, sim. Isso daí já é um passo a mais no nosso processo evolutivo, sim, quando a gente olha para o outro com respeito, com carinho, com atenção, porque sabemos que somos irmãos, um processo evolutivo, ainda imperfeitos, aí a pessoa que está aqui está querendo passar alguma informação que a gente do lado de lá também tem que aprender e apreender. Mas essa pessoa que está aqui, primeiro é a primeira a ouvir. Então, ela também, e precisa essa pessoa aprender esses conteúdos. Porque a gente está nesse planeta aqui,
exercitando. E a gente vai escutando maciçamente. Essa repetição é importante, e é importante sim, porque se a gente se insular, se reservar na nossa casa, se ficar fechado no nosso ambiente, a gente fica cristalizado nos nossos pensamentos. Uma vez que a gente vem para cá, já é um indicativo que a gente quer sair de dentro de nós mesmos e nos preparar para sermos mais humildes, o possível. Deixar o orgulho. E é esse assunto que é um assunto bastante nebuloso para a gente, porque todos nós, ainda aqui nesse planeta, em sua maioria, estamos mais ou menos na mesma faixa, aquela escala evolutiva que Kardec coloca lá a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, e nós estamos mais ou menos na mesma faixa. Ainda temos muito orgulho. Alguns orgulho demais, outros orgulho de menos, e alguns que só negam ou mascaram o orgulho, mas a verdade por dentro eles sofrem sempre, porque o orgulho sempre vai dar inquietação, angústia, porque a gente quer ser, enquanto orgulhoso, está na superioridade, está na evidência. A definição de orgulho é essa, segundo Aurélio: é um sentimento de dignidade pessoal, de conceito exagerado de si mesmo. E olha, como nós nos achamos bonzinhos, como nós nos achamos legais. E muitas vezes não somos. Muitas vezes a gente é até cruel. Então, esse caminho, hoje, é para a gente se perceber. Porque, como diz, né, o Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né, como estava lá em Delfos, né? Você tem que se conhecer. Esse conhecimento, às vezes, é doloroso, porque a gente descobre, às vezes, coisas que a gente não é tão bonzinho, e não é esse santinho que a gente está demonstrando. E, muitas vezes, a gente está faltando muito mais virtudes na gente do que a gente possa imaginar. E porque a gente se acha muito melhor do que, na verdade, somos, a gente não aceita que o outro faça um comentário. Eu não, muitas vezes até me mascaro de tímida, eu não quero falar. Eu não vou falar em público, porque eu sou tímido, eu sou envergonhado. Mas, na verdade, está escondendo um grande orgulho. Porque quando você se expõe, o que eu estou fazendo aqui, eu estou sujeito à crítica. E se eu for orgulhoso, eu não quero ouvir que você está achando que a palestra não está devida, não está bem, não está legal. Então, é preferível você ser tímido. Não sei falar. Eu detesto de falar isso. Mas, normalmente, essa timidez está escondendo um orgulho, porque ele não aceita a crítica. E é difícil. E a gente não vai diminuir essa questão, porque é difícil a gente vencer a questão do orgulho, porque está muito enraizado, até enraizado no nosso processo evolutivo, e que a gente vai conversar sobre isso. Está muito dentro da gente. A gente precisa de muitas encarnações para a gente se perceber, mas essa que é a lição para hoje. A gente se perceber quantas vezes a gente se esconde, quantas vezes a gente é orgulhoso, e não precisa ser aquele excesso de orgulho que muitas vezes leva até ao suicídio, como é um dos casos que a gente vai citar, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida. Um deles, dos suicidas, que a gente estuda bastante esse livro, né? Nossa casa, a gente estuda muito. Eu, particularmente, tenho 3 episódios que eu estudo o livro. E não é à toa que a gente está fazendo esse monte de estudo, é justamente para abrir a nossa cabeça, sair daquela cristalização. E, no caso, por exemplo, do livro Memórias de Suicida, são os suicidas, obviamente, que caem no desvio do suicídio,
principalmente pela imperfeição, por não aceitar a sua própria vida e por não aceitar ser humilhado. Um deles, particularmente, era um rico negociante de vinhos, que está relatado no livro Memórias do Suicida, de Dona Ivone e Camilo, que é um dos suicidas do livro. Ele era extremamente rico, comerciante de vinhos e orgulhoso em excesso, né? Ele era tão orgulhoso porque é aquele orgulho tão comum que a gente vê, que o indivíduo chega sempre à luta, à guerra, ao embate, quando ele é contrariado. E eis que, para diminuir ou aplacar esse orgulho, ele perdeu tudo, ficou na miséria. E o orgulho dele foi tal que ele não aceitou ser humilhado a esse ponto. E ele cometeu suicídio. Bom, ele comete suicídio e por que um excesso de orgulho que ele continua no plano espiritual? Porque nem a gente não vai imaginar que a gente vai morrer e vai para o plano espiritual e vai virar anjinho. Não é isso que acontece. Os espíritos nos relatam isso e a gente continua lá no plano espiritual exatamente como está aqui em vida. E é por isso que a gente tem que estudar, para melhorar agora, para aprender a morrer, porque a gente vai morrer. Né? E aí lá no plano espiritual a gente vai estar um pouquinho melhor e aprende um pouquinho lá no plano espiritual e numa outra oportunidade a gente vai reencarnar um pouquinho melhor. Esse que é o processo de quem quer melhorar, porque a gente está aqui mais ou menos no caminho, tentando cada vez melhorar. Bom, o que acontece com esse espírito que é tão orgulhoso, que está tão animalizado, tão aferrado nos o meu filho, as minhas coisas, a minha casa, a minha mulher, tudo é meu, porque eu tenho esse poder, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza. Parênteses, a prova da riqueza é bastante difícil, porque o rico ele fica muito mais perto dessa possibilidade do erro. Então, é uma prova muito difícil. A gente tem que perceber que a gente sempre acha que ser rico, ser belo, ser famoso, ser poderoso é bom, só que em si, como disse aqui Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, a riqueza, o dinheiro em si não é ruim, mas a utilização dele e o que ele te desperta é o perigo. Se você não tiver fincada toda a sua proposta mais de vida eterna, de que eu não tenho só esse momento aqui para viver, eu vou querer aproveitar tanto esse dinheiro e o resto, a minha preparação para a pós-vida fica para depois. Eu só quero aproveitar, eu quero ser rico, eu quero ser bonito, então não me interessa quem você é, eu quero aproveitar, eu quero ser famoso. E essa é uma sociedade que a gente está vendo agora, que está muito focada, né, nesse materialismo exacerbado. E a internet mostra o tempo todo, o cara quer ser magro, quer ser lindo, quer ser bonito, quer ser rico, quer todo esse assédio da perfeição que nós não temos, na realidade. Nós não temos. Então, essa busca desenfreada por essa riqueza vai nos dando uma insatisfação pela sua própria vida. E é por isso que, muitas vezes, o indivíduo tem um desgosto da vida, que lá no Livro dos Espíritos também nos esclarece, desgosto da vida e suicídio. Kardec coloca nesse tema importante que acontece o suicídio porque ele busca, na busca do que ele não pode ter, essa exageração do orgulho, ele não aceitando que ele era pobre, no caso de Jerônimo, lá do Memórias do Suicida, ele resolve suicidar-se. Então, a gente percebe assim, o exagero do que é meu, o que eu tenho, ele vai para o mundo espiritual com esse mesmo
comportamento, que chega a ser obsidiado, porque o indivíduo sai do caminho da perfeição, ele sai da lei de Deus, ele fica fora da lei. Somos todos mais ou menos fora da lei de Deus que eu estou falando, né? Então, lá no Livro dos Espíritos tem toda a lei proposta por Deus, lei de adoração, lei de trabalho, lei de sociedade, lei de progresso, tudo é lei que a gente tem que entrar dentro do caminho da lei. Se a gente sai do caminho da lei, está a partir da questão 614, se você sai da lei, você é infeliz. E a gente não é 100% infeliz aqui no nosso planeta, por quê? Exatamente por causa disso. Porque nós sempre fugimos da lei de alguma maneira. Estou falando da lei de Deus, né? Essa lei de Deus, que é a lei natural e que a gente tem que se submeter muitas vezes, e quantas vezes a gente saindo dessa lei, certamente você vai ser infeliz. E quando é que eu vou ser infeliz, então? Caramba, não vou ser feliz nunca? Seremos. Nós estamos no caminho. E cada vez que a gente exercita e tem coragem, com força de coragem mesmo, de lutar contra as dores e os sacrifícios que a vida nos dá, como nesse caso aí do Jerônimo, do Memória dos Suicídios, que ficou pobre, e aí não era sair da vida, é lutar para continuar trabalhando, mas só que o orgulho dele foi exacerbado, e aí ele vou resolver. Por quê? Porque o indivíduo não tem a noção do espírito imortal que nós somos. É o sofrimento que a gente tem que sempre pensar isso. O sofrimento todo mundo tem. Não, estando na palhoça ou estando no palácio, você vai ter sofrimento, tá? Então, sendo rico, bonito, magro, com cabelão, tudo que todo mundo acha maravilhoso, ele vai sofrer. Um sofre mais, outro sofre menos, mas vai sofrer. Estamos no planeta de expiação e prova. Se você passar por essa faixa, esse pedaço da tua vida, com força e com coragem, e aí você vai vencer uma etapa, você foi o vencedor. Porque a sua vida não é só isso aqui, não. Né? A sua vida é uma vida imortal, vão haver outras oportunidades, e a gente tem que preparar o hoje para o nosso futuro amanhã. Né? Então, o orgulho que a gente está conversando aqui é uma chaga da humanidade. Está entranhado, e ela, a partir do orgulho, desencadeia diversas outras viciações. Diversas. A inveja, o egoísmo, a raiva, o ódio, tudo a partir do orgulho. Porque você quer sempre ter a razão. Você não aceita que possa estar errado. Esse orgulho exagerado, muitas vezes, pode levar à guerra, que é o que a gente está vivendo no momento próprio. Né? Nesse momento que a gente está vivendo, é o momento que a gente está vendo guerra, não é por outro motivo. A base, o fundamento é o orgulho. E dentro desse orgulho, lógico que tem as conquistas de poder, de dinheiro, de posses materiais. Porque quando você pensa na vida futura, você não está focada naquele presente. E essas guerras todas têm sempre esse fundamento. O orgulho quer ser o maioral, não quer perder razão, tanto uma parte quanto outra. E aí não se cede. Quando você não cede, exatamente você vai causando cada vez mais os problemas, e a busca sempre da supremacia é sempre um caminho para a guerra, para o mal, né? E a gente busca isso, né? A gente busca isso. Infelizmente, a gente tá nesse planeta, e muitas vezes a gente, mesmo estudando, a gente busca algumas situações em que não era mais necessário, mas mesmo assim se busca. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos,
que somos todos nós, por isso que é um capítulo maior do Evangelho, ele fala dos tormentos voluntários. Então, eu vou passar a ler aqui sobre tormentos voluntários para a gente ver como a gente arranja complicação para a nossa vida. O Espírito nos fala assim: o homem está sempre em busca da felicidade, que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele procura nas coisas perecíveis, o que se acaba, a coisa material, em vez de procurar o seu crescimento espiritual. E aí ele vai acabar se perdendo pela inveja, pelo orgulho, pela dor, no final das contas, né? E aí a gente vai ver que ele a paz do indivíduo, quando está em guerra interna, o indivíduo não tem paz. Ele está sempre querendo ultrapassar o outro, passar a perna, ele tem que ter a supremacia. Se não tiver supremacia, o orgulhoso já fica incomodado. E por que fica incomodado? Ele está sempre olhando para o outro. Ele não olha para si, ele não olha para o seu crescimento pessoal, que é o convite do estudo de hoje. É se olhar em que ponto que eu ainda sou orgulhoso, em que ponto que muitas vezes eu poderia me calar. Teve uma situação bastante particular de um espírito que pede uma comunicação dos espíritos, uma pessoa encarnada, pedindo uma comunicação dos espíritos para um problema que ela estava sofrendo de bastante dor, de muito sofrimento. E aí o espírito dá a seguinte resposta, belíssima por sinal, assim, até emocionante, dizia assim: essa dor que você está passando é um resgate. E esse resgate, aproveita ele, porque você já tem o conhecimento, e a pessoa é uma pessoa que realmente é estudiosa. Se você já tem o conhecimento, e Deus, e falou até de Maria de Nazaré, te facultou essa oportunidade, abraça essa oportunidade e se cala. O sofrimento era grande. Quando o sofrimento é grande, a gente quer gritar, a gente quer bater boca, a gente quer... E muitas vezes, esse momento é um momento de resgate. Por quê? Porque a gente vem de outras encarnações. Então, não tem exatamente aquela inocente. Pensa nisso. Quando você sofreu uma injustiça, pensa assim: eu não sou exatamente inocente. E se eu não fiz agora, em outra encarnação, eu já não fui tão bonzinho e tão legal. E como eu tenho que compreender isso? Como que eu vou compreender? Com duas palavras que o Evangelho nos dá: obediência e resignação. É difícil. Mas quando você entende e obedece à lei de Deus, obediência à lei de Deus, você usa o consentimento da razão. Os espíritos nos falam isso. O que seria o consentimento da razão? Eu entendi, esse espírito que eu estava citando, entendeu que era um resgate, e aí o espírito falou: consente. Consente com a razão. Sabe por quê? Você não é inocente. Teve outra história no passado, tem envolvimento do passado aí, que não cabe dizer qual é o envolvimento. Então, você não é exatamente inocente. Então, você tem um consentimento, obediência com o consentimento da sua razão. Você entendeu o porquê. E aí eu racionalizo. Eu não sou santinha, eu já fui malzinha, eu devo ter feito alguma coisa naquela relação que não foi legal e agora eu estou sofrendo as consequências disso. Consentimento da razão. E aí, essa daí é a obediência. E aí, se eu entendi com obediência a Deus, agora eu vou
ficar resignada. Então, obediência e resignação. A resignação, o que foi? Eu entendi. Agora, eu vou consentir com o sentimento, com o meu coração. Então, a resignação é o consentimento do coração, porque eu já entendi. Eu obedeci e agora sou resignada. Então, muda todo o panorama. Muda o ponto de vista. Porque agora eu vou calar. E daí? O cara vai continuar fazendo as suas perversidades? Pode continuar. Mas quando eu entendi, com obediência, e não é obediência ao sujeito, obediência a Deus. Eu entendi a história, o que aconteceu. E fiquei resignada, não vou entrar em atrito, eu saio dessa roda de encarnações. Porque o indivíduo vai continuar no orgulho, na perseguição e na vaidade dele, e eu saí. Eu subi na escala evolutiva e ele continuou na mesma escala evolutiva. Não preciso reencarnar novamente para resgatar nada disso. Entendeu isso? Isso daí é muito racional. E a gente tem que começar a perceber como a gente tem que sair dessa roda com obediência e resignação. Se você entender isso, olha para a situação, veja que você não é santo, não é, a gente não está fazendo aqui nenhum atestado de santo para ninguém. E será que espírita, porque é espírita agora virou santo? Não, infelizmente ainda não. A gente tem que estudar muito, a gente tem que se transformar muito, né? Emmanuel fala muito interessantemente para a gente acordar sobre isso, porque não é para saber se a gente é muito santinho. Ele diz assim: quem somos os espíritas, nós aqui, médiuns? Olha bem, se a gente é santo. Os médiuns, em sua generalidade, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Então, nós, espíritas, não fomos santinhos, não. E estamos aqui como médiuns para trabalhar e ajudar muito, para subir um pouquinho na balança, porque já estivemos lá embaixo, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento de que a gente precisa descer nosso orgulho um pouquinho, para a gente evoluir e subir na escala evolutiva. Com o quê? Com o quê? Obediência e resignação. Cuidado com nossas atitudes, que muitas vezes a gente está sendo realmente bastante orgulhoso. E essas são relações que a gente vive na sociedade e que, como somos bastante espinhosos, cada um dentro do seu nível de orgulho, cada um dentro do seu nível, essas relações, às vezes, elas se chocam, não é isso? Só que é na relação que a gente exercita isso. Então, não adianta você se esconder dentro de casa, porque eu não vou ser orgulhoso dentro da minha casa, sozinha, dentro do meu quarto. Eu não vou. Os espíritos nos falam que você se insular, quer dizer, você se isolar, você nem fica ruim, nem exercita a sua bondade. Você fica estacionário. E é isso que a gente quer? Não, a gente quer subir na nossa escala. E essa subida só tem um caminho: exercício na sociedade. Porque é a lei de sociedade que a gente vive, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que ele fala assim: o homem, 768, o homem, ao procurar a sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou a um sentimento, um objetivo providencial de Deus? E os espíritos nos falam assim: o homem, para progredir sozinho, ele não pode, não dá para progredir sozinho, porque não possui todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola.
Ou seja, ele vai ficando embrutecido, ele vai cristalizando o seu pensamento. Daí a importância da gente estar aqui na casa espírita. Daqui a gente está estudando, a gente está abrindo e reconhecendo as nossas imperfeições e tentando cada vez melhorar. Então, o papel da casa espírita é imenso, porque aqui a gente está num exercício de sociedade, mostrando, aqui a gente fica melhor, porque aqui a gente toda hora é estimulado a ficar melhor, né? Então, aqui, dentro da casa espírita, a gente faz aquele exercício de ser melhor, não ter aquele controle do outro, se ele está me criticando, eu não posso ter tantos melindres, mas mesmo assim a gente encontra dentro da casa espírita melindres, né? Se encontra essas vaidades que tudo tem origem lá, aonde? No orgulho. Ainda tem muito. Tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que é muito interessante e mostra também essas características da imperfeição dentro da casa espírita. Ora, a casa espírita é um lugar que vai promover, para você não ficar estiolada, fechada no seu pensamento, cristalizado, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu não posso, não admito que ninguém fale isso de mim. E isso esses melindres que a gente tem, se uma pessoa vem te criticar, tá me criticando, ela não tem capacidade para me criticar. Esses melindres são indícios do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Então, são essas questões que dentro da casa espírita a gente vai exercitando. Porém, dentro das casas, como a gente é humano, né? Estamos na luta, não tem perfeição em lugar nenhum, tá bom? Aqui, como o ambiente já é preparado, a gente já sente aquela vibração gostosa, nos convidando a ser melhores. Esse que é o convite, mas muitas vezes a gente fecha os olhos. Nesse livro, então, repetindo, Aconteceu na Casa Espírita, tem uma médium, por exemplo, que ela é uma excelente trabalhadora da cura. Então, trabalha na cura perfeitamente, ela está na direção da sala de cura, e aí os obsessores são os espíritos que estão sempre ao nosso lado aqui, e estão espíritos amorosos e espíritos obsessores, e a gente sintoniza com quem a gente tem, né, afinidade. Estamos na mesma sintonia, a gente vai escutar de quem? Então, a gente quer ouvir aqui o altivo, falar alguma coisa, né? Dar alguma intuição para a gente, doutor Herman, Antônio de Aquino, Baltazar, é isso que a gente deseja. E eles nunca, como são espíritos no outro patamar, não vão falar atrocidades, não vão, pelo contrário, vão sempre edificar o nosso pensamento para a gente escolher os melhores caminhos. Mas essa trabalhadora da casa espírita, que era trabalhadora da cura, ela ficou ouvindo: você é muito boa trabalhadora. Você, na cura, não tem ninguém que seja melhor do que você. Você é capaz de fazer curas maravilhosas. Ela foi ouvindo isso. E ela foi ouvindo e acreditando naquilo. A culpa é do espírito obsessor? Não. A culpa é dela, que sintonizou, a responsabilidade é dela, que sintonizou com esse espírito, e esse espírito sabedor da imperfeição dela, que é o orgulho, começou a exaltar o orgulho dela. Você é boa demais. Você é tão boa, por que você está parada aí? Esse trabalho pobre, podia fazer uma cirurgia espiritual. Começou a exaltar a médium. E ela ficou tão exaltada com essa possibilidade, e o plano espiritual trevoso, eles são articulados, começaram a aparecer realmente curas fantásticas, extraordinárias. Ela começou a acreditar que ela era excelente curadora. E aí foi pedir para o diretor da casa: olha, eu quero fazer uma sala especial, onde eu vou fazer cirurgia.
E o diretor da casa: minha filha, não é bem por aí. A gente aqui nós temos, a casa segue um parâmetro, um caminho que um médium não tem, não deve, segundo o livro dos médiuns, interferir no processo da casa, né, no caminho da casa. Ele pode dar sugestão, mas ele não tem autoridade para alterar, até porque a direção ela recebe um caminho pelo plano espiritual. Então, ela segue um roteiro. E aí foi falado isso para ela, mas ela, vaidosa e orgulhosa, não aceitou. O que ela fez? Saiu da casa e com ela saíram 40 médiuns. Isso daí a gente vê em toda a casa espírita. Quantas casas espíritas você já não conhece essa mesma história do aconteceu na casa espírita? Que um grupo enorme sai junto e aí vai fundar outro centro, enfim, ou então desiste até do trabalho, depende do caso, cada caso é um caso, mas a gente vê que pode acontecer, sim, dentro da casa espírita. Por quê? Porque os médiuns são perfeitos, não. Tá? E a gente precisa exercitar, sim. A casa espírita tem essa função, né, de cada vez mais dilatar o nosso conhecimento para que a gente possa escolher melhor. Porque nosso processo evolutivo vai se dar exatamente pelas nossas escolhas. Quando você consegue não seguir aquele arrastamento, como é o caso aqui dessa médium, que eu estava me referindo, do aconteceu na casa espírita, ela seguiu aquele arrastamento, ela já era orgulhosa, ela foi incitada no orgulho dela, ela foi. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes o cara quer brigar com você, você blá, 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 e vai, adota a guerra. E, como diz Emmanuel, a gente desperta os dragões da animalidade. Ele fala isso lá no Pão Nosso. Que a gente tem os dragões, olha que palavra pesada, os dragões da animalidade. Quando a gente fala animalidade, por quê? Vamos chegar nesse ponto aí importante do processo. Por que a gente ainda é orgulhoso? A razão do nosso orgulho, como eu falei inicialmente, está lá na nossa origem, no processo evolutivo. No processo evolutivo, nós caminhamos desde o cristal e, no princípio inteligente, não é espírito ainda, ele vai caminhando para o vegetal, depois ele vai chegar o princípio inteligente vai chegar no animal, e aí você vê aquele, nós, seres humanos, não fomos animais. O que passou foi um princípio, o início, que depois vai ser um espírito, tá? Para a gente não ficar pensando que eu já fui um cachorro, que eu já fui um gato. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que o princípio inteligente, esse princípio, que ele vai se amadurecendo pouco a pouco, até chegar a espírito, ele vai passando pelos diversos reinos. Quando ele está, esse princípio inteligente, que depois processo evolutivo, ele vai se dar o espírito, ali na animalidade, no animal, porque nós somos animais também, né? Somos do reino animal. Só que a gente o Emmanuel coloca até uma nomenclatura diferenciada. Apesar de que nós somos animais, ele coloca um reino, entre aspas, chama hominal, né? Mas sabemos que somos animais. Mas na animalidade, o espírito, o princípio inteligente, ele adquire o que o animal tem. A gente observa o animal, ele reage, ele tem instinto de conservação, ele tem instinto de defesa. E essa reação que ele faz naturalmente, é instinto, é da natureza animal. É a animalidade dele, é a característica. Só que o princípio inteligente está ali. Então, quando você, por exemplo, analisa um réptil, um jacaré, ele tem lá no cérebro dele uma formação do cérebro dele que nós, humanos, temos uma parte do cérebro
bem parecido com réptil. Os neurocientistas chamam de cérebro reptiliano. Então, nós temos ela colocado lá na base do cérebro, nós temos no nosso cérebro uma parte dele muito semelhante ao réptil. O que o réptil faz? Ele reage, ele cerca o perigo, ele ataca. E quantas vezes a gente também não faz isso? A gente reage, a gente ataca. Por quê? Porque nós passamos agora, há alguns milhões de anos, da animalidade para a humanidade, mas ainda guardamos esses vestígios, essas características do animal, que é defesa do território. Então, essa defesa do território, eu falo, é tudo meu, o filho é meu, o marido é meu, o carro é meu, a casa é minha, tudo é meu, como o animal faz. O que é meu, não vem me tirar minha comida, não é isso que o animal faz? Se for lá, ele não te morde? Você vai tirar a comida da boca do cachorro, ele te ataca? Alguns não, né? Porque eles já estão no processo evolutivo. Mas outros, a maioria tem a defesa da sua prole. E nós já passamos dessa etapa. Já estamos na humanidade. Na humanidade, a gente exercita o livre-arbítrio, porque você tem escolha. Você exercita a moralidade, porque você escolhe de forma moral, que o animal não tem escolha. De forma moral, o que é melhor para o meu próximo? Ele vai pensar só nele. E a gente não, a gente já pensa, a nossa inteligência já está mais avançada. Então, no homem, a gente tem inteligência, livre-arbítrio, moralidade. E o animal ainda está no processo, mas ainda não tem isso na sua completude. Mas nós ainda usamos esse cérebro reptiliano muitas vezes. É esse o dragão da animalidade, que Emmanuel se refere. Que quando a gente é cutucado, a gente volta lá, para trás, de quando você era animal, entre aspas, né? Seu princípio inteligente. E você volta lá e reage, ataca, voltando na animalidade. Exatamente assim que é o orgulho. O orgulho tem essa origem, está muito bem descrito por Kardec na Gênese, no capítulo 3. Ele fala de bem e mal. O bem e o mal vai ser exatamente essa exacerbação da animalidade, de você estar só no concreto. Então, o suicida que a gente estava se referindo agora, Jerônimo, lá do Memórias do Suicida, ele está na animalidade, ele está na materialidade, ele precisa tudo ainda do material. E a gente que já está estudando, que tem essa visão, porque a Casa Espírita nos favorece o estudo, a melhora interior, a busca da perfeição, a gente tem que se ver não como só esse material, esse bicho que tem que se defender. E reagir, me chamou de feia, já não serve mais, nunca mais eu quero olhar para a tua cara, não sou seu inimigo. E eu conheço gente assim. Tá? Mas a gente tem que sair desse círculo, porque senão a gente continua nessa coisa, a vida toda só reagindo, a gente não quer evoluir. Então, é essa questão que a gente estava falando aqui. Hoje é para a gente pensar, porque muitas vezes a gente fala assim, isso é amor próprio. Não é amor próprio, não. A maioria das vezes, a gente reage porque a gente não aceita ser ferido no nosso orgulho. E aí a gente estaciona nosso processo evolutivo, porque sempre fica ali no pequenininho, no baixo, no pequeno. O Leon Denis nos traz, falando sobre orgulho, lá no livro Depois da Morte, no capítulo 45, eu vou ler uns pedacinhos aqui que ele é perfeito, como sempre. Leon Denis é brilhante na sua exposição e a gente ama.
Então, eu vou trazer Leon Denis aqui para vocês. Ele fala assim, ó, sobre orgulho na riqueza. Que a riqueza, como a gente já falou, a riqueza facilita muito, é uma prova muito difícil, e não é por causa do dinheiro, o dinheiro em si, depois ele vai falar que não é ruim, mas a gente usa essa riqueza para menosprezar as pessoas, para pisar no próximo, para ficar cada vez mais na supremacia do poder de tudo que vem junto com o dinheiro. Então ele fala assim, de todos os vícios, o mais terrível é o orgulho, pois semeia na sua passagem os germens de quase todos os vícios. Ou seja, ele, a partir daí, você vai ser egoísta, invejoso, vai ter ódio, vai ter cólera, vaidade, todos os demais vícios são decorrentes desse orgulho, que são decorrentes lá da nossa animalidade, como a gente tinha falado. E a gente tem que sair da animalidade e subir a nossa escala evolutiva, porque nós já somos homens, já fazemos o livre-arbítrio. Sai das más escolhas, foge dos arrastamentos, porque a gente já tem a possibilidade de escolher. Às vezes a gente não escolhe o melhor caminho, a gente não é perfeito ainda, tá? Mas por isso que Deus nos deu tantas oportunidades reencarnatórias. Mas a gente vai usar a nossa oportunidade reencarnatória quantas vezes? Quantas vezes? Os tempos são chegados, não é isso? Então, vamos melhorar logo. Antes de eu continuar aqui no Leon Denis, o Emmanuel, que a gente conhece tanto, ele tem um livro, ele faz um livro de todo o processo evolutivo dele, e que ele era muito imperfeito, no livro Há 2000 anos. E lá nesse livro, ele se chama, é um senador, Públio Lentulus, lá na época de Jesus, e ele era um senador romano, etc. Ele tem uma filha doente, e ele teve a oportunidade de ficar junto a Jesus e pedir a cura da filha. Mas ele era muito orgulhoso e muito vaidoso. E Jesus fala assim para ele: está no teu querer aproveitar os ensinamentos de Jesus agora ou em milênios? Está no teu querer. E nós aqui? Também está no nosso querer aproveitar agora ou em milênios, para a gente evoluir, escolher melhor, né? Então, ele escolheu mal, ele não aceitou Jesus e levou 1.500 anos para chegar a ser o Emmanuel que a gente conhece aí, que é o guia espiritual de Chico, né? Foi muito tempo, né? Foi o necessário para ele. E a gente quer acelerar esse nosso tempo, porque nós já temos muito conhecimento. Jesus trouxe para a gente todas essas verdades. O Espiritismo reforça para a gente. A Casa Espírita fica massivamente falando sobre essas questões, para a gente pensar e, consequentemente, a gente escolher melhor o nosso caminho. E Leon Denis nos fala assim, continua assim: desde que tenha penetrado numa alma o orgulho, assim como numa praça conquistada, estabelece-se o Senhor e instala-se. Ele se fortifica a ponto de se tornar inexpugnável. Aí ele vem falando assim: o orgulho é uma hidra monstruosa, sempre a procriar, e cujos rebentos são monstruosas como ela. Então, só há um caminho para a gente mudar o nosso panorama, é pela humildade. Quando a gente tem obediência e resignação, que a gente conversou bastante hoje, a gente já está chegando no caminho da humildade. A gente não pode falar que a gente está exatamente, não somos ainda humildes como Jesus, que nasceu na manjedoura para nos mostrar e nos trazer o que seria a humildade. Não chegamos nesse patamar, porque ele é um espírito Messias, perfeito. Mas, se a gente já entender e se perceber como espírito imortal,
a gente já vai se aproximar dessa humildade, se afastando então do orgulho e exercitando cada vez mais o nosso caminho evolutivo, escolhendo o melhor com humildade, afastando do orgulho e, consequentemente, a gente sair dessa roda que a gente está falando, das encarnações e das repetições, que a gente leva, às vezes, séculos, como foi Emmanuel, como são vários espíritos que são relatados em diversos livros, e nas mesas de desobsessão, o espírito é endurecido, o coração endurecido, várias. E que ano que você está pensando que você está? Ele ainda está lá na escravatura, ele continua com ódio do seu patrão, porque ele foi escravizado, enfim. Então, se a gente tiver esse conceito ainda da vida material, a gente vai ficar presa nessa realidade e não vai avançar, que é o propósito aí que o Espiritismo nos traz, que a gente avance e pense só através do perdão, da humildade. E sem perdão e sem humildade, realmente a gente não vai continuar no orgulho, né? E aí só com humildade mesmo para a gente avançar e passar pelas dores, que aí a dor vem, certamente virá, porque nenhum orgulhoso vai passar impunemente. Ele vai chegar um momento em que ele vai ser cobrado dessa sua postura negativa e imperfeita diante do planeta. Então, que hoje esse estudo tenha servido para a gente pensar nas nossas atitudes e quanto ainda temos de orgulho dentro da gente, para, então, tentar cada vez melhorar e, logicamente, buscar a perfeição, que é o nosso caminho e de todos nós. Graças a Deus. Uma boa tarde. Queremos agradecer a nossa amiga Sueli pela bela explanação, convidá-la muitas e muitas outras vezes para aqui estar, porque todo estudo, com toda certeza, foi preparado com muito carinho para a nossa compreensão. Assim, vamos dar início, agora passar para o momento do passe. Pedimos aos médicos que se coloquem. Vamos, então, fazer a nossa prece para poder dar início ao momento do passe. Mestre Jesus, querido, Tu que nos ensinaste o que é a humildade, ajude-nos, Senhor, ajude-nos a perder o orgulho, ajude-nos a aprender a ser humildes, que nós possamos esquecer a inveja e que possamos, acima de tudo, conforme o vosso ensinamento, amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Pedimos ajuda à coluna de espírito, já que, desde o início, como Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, que possa nos amparar, nos ajudar e ajudar aos médios,
trazendo os fluidos e essa energia positiva para que todos possam sair bem melhor do que quando aqui entraram. Assim pedimos licença a Ti, Jesus, para que possamos dar início ao passe. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, é Paulo que nos diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E Emmanuel vem comentando que o que Paulo diz sobre o dinheiro não é que o dinheiro seja um mal para a humanidade. O dinheiro em si, ele é nulo. Ele não é mal nem é bem. Nós é que fazemos o uso dele, é que vamos usá-lo bem, para o bem ou para o mal. Então, quando a gente se entrega ao orgulho, ao egoísmo, e que usamos o dinheiro apenas para nós, sem pensar no próximo, humilhando o próximo, achando superior aqueles que não têm o dinheiro como temos, nós vamos estar usando mal o dinheiro, que é um empréstimo que Deus nos deu para o nosso crescimento espiritual. O dinheiro não é mau, ele é bom, se fizermos um bom uso dele, se utilizarmos para ajudar o outro no crescimento espiritual do outro, para ajudar a atender às necessidades do outro, e até mesmo para ajudar no progresso do planeta Terra, porque o dinheiro possibilita isso, as pesquisas, tudo precisa do dinheiro. Então, Jesus mesmo não falou que o dinheiro seria mau. Quando foram perguntar a ele sobre a moeda, sobre se quem deveria pagar imposto ou não, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele não desvalorizou o dinheiro, mas deu o devido valor e deu uma lição de justiça ali também, que cada um deve receber aquilo que é direito dele. E o dinheiro do imposto, embora nós não gostamos de pagar imposto, mas ele é utilizado para ajudar aqueles mais fracos, aqueles que não têm, na educação, na saúde. Então, ele, bem empregado, é um bem e serve para o nosso crescimento espiritual. Para isso que Deus nos empresta o dinheiro. E todos nós vamos ter que prestar contas a Deus quando desencarnarmos, do bom uso ou do mau uso. Se usamos bem, vamos receber a recompensa. Se usamos mal, vamos ter que voltar para reparar o mal que fizemos. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos as palavras da nossa colega Conceição e vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Deus Pai de amor e bondade, aqui estamos, Pai, para lhe agradecer por ter enviado seu Filho Jesus a este planeta onde ele é o governador, trazendo os seus mandamentos, trazendo os ensinamentos da humildade, da compaixão, do amor ao próximo. E é em nome desse amor ao próximo, que pedimos, Pai,
pedimos em nome de todas as vítimas que estão sofrendo nessa guerra, que não entendemos a necessidade, que não compreendemos, mas que está acontecendo. Pedimos a sua bênção, a sua proteção, em favor de todos aqueles que voltaram à pátria espiritual e de todos aqueles que estão buscando abrigo em países vizinhos. Pedimos também, Pai, pedimos que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar, lançar os fluidos e toda a energia positiva a todos os nossos irmãos que encontram-se morando nas ruas, que perderam suas casas, a todos os irmãos que também, não por uma guerra feita entre os homens, mas por terem perdido suas casas, muitos perderam seus parentes, através de fenômeno natural, como a chuva, o desabamento. Em nome de todos os enfermos, todos aqueles que encontram-se nos hospitais, nos presídios, nos abrigos, enfim, todos nós somos necessitados, Pai, do seu amor, da sua proteção. Agradecemos por ter enviado seu Filho Jesus, nosso irmão, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos protege. E é em nome desse amor, Pai, em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo, em nome do seu amor, pedimos licença para encerrarmos a reunião pública da tarde de hoje. Leve-nos para casa com toda a segurança. Assim seja, graças a Deus.